Olá, terceiro ano. Vamos à nossa atividade de Ciências da Natureza. Tá? Essa semana estamos comemorando o Dia da Árvore, então vamos falar sobre partes da planta. As plantas, quais são as partes que formam as plantas? Então nós temos, a maioria das plantas é formada por raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Por que a maioria? Porque tem algumas plantas que não têm todas essas partes. Que, por exemplo, algumas plantas não produzem frutos, elas se reproduzem de outra forma. Elas se reproduzem por folhas ou por ramos. Então elas não produzem frutos e nem flores. Algumas só produzem flores, não produzem frutos. Então você vai ter que plantar através de uma muda, certo? Nem sementes. Então a maioria são formadas por essas partes, tá? Cada parte tem uma função na planta. Por exemplo, a raiz fixa a planta no solo. Além de fixar a planta no solo, ela também é responsável por retirar os nutrientes da terra, a água e os nutrientes que a planta precisa, as vitaminas, tá? O fruto com sementes. O fruto guarda as sementes que vão originar a nova planta. Então o fruto, a função dele é armazenar a semente, guardar essa semente para que ela possa se reproduzir. E também ela contém os nutrientes, que a gente acaba usando alguns como alimento, tá? A folha participa da respiração da planta e da produção de alimento. Então a planta é o único ser vivo que produz o seu próprio alimento, fabrica o seu próprio alimento. Como? Através da água que está no solo, dos sais minerais e da luz do sol. Então a folha é responsável por isso. A folha capta a luz do sol e ajuda na fotossíntese, que é o processo de alimentação da planta, tá? Então, a folha tem essa função. A flor é responsável pela reprodução. Então, a flor, ela vai originar uma nova planta, originar um fruto que vai originar uma nova planta. Então, ela é responsável pela reprodução. E o caule, que é o tronco da árvore, sustenta as folhas, flores e frutos. É responsável por sustentar os galhos, folhas, flores e frutos. Então ele vai dar sustentação à planta, tá? Então aqui, cruzadinha, parte das plantas. Complete a cruzadinha de acordo com as partes. Então, número 1, número 2 e assim por diante, vocês vão completar a cruzadinha. A gente já viu as plantas aqui em cima, as partes da planta, e agora vocês vão completar com elas, ok? Partes da planta e suas funções. Aqui tem as partes da planta de um lado, a gente já viu aqui cada parte da planta, qual é a função dela, a gente já viu para que serve o caule, para que serve a flor e etc. Então a gente vai ver aqui também de novo. Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Vocês vão colocar o número. Por exemplo, por meio dela as plantas respiram. As plantas respiram através de quê? Que eu falei ali, que parte é responsável? Por exemplo, essas são as folhas. Então vocês vão colocar o número 3. Tá? Dão origem a novas plantas. O que dá origem a novas plantas? Vamos colocar o número aqui dentro. Fixa a planta no solo. O que fica essa planta no solo? Sustenta os galhos, as flores e os frutos. O que sustenta essas partes? O que é responsável pela reprodução? O que protege as sementes? Certo? Uma nova planta. Muitas plantas nascem de sementes. Nos ambientes natural, as sementes se espalham com a ajuda do vento, dos pássaros, de outros animais e caem em muitos lugares. Quando as sementes caem e encontram terra boa, água, luz e calor do sol, elas germinam, dando origem a uma nova planta. Como todo ser vivo, a planta também se reproduz, isto é, dá origem a um novo ser semelhante a ela. Então a planta ela vai se reproduzir e vai gerar uma nova planta da mesma espécie. Tá? De acordo com o texto, responda. Quem pode ajudar as sementes a se espalhar no ambiente? Quem que ajuda as sementes a se espalhar? Está aqui no texto, nesse textinho pequeno. Tá? Do que as sementes precisam para germinar e dar origem a uma nova planta? Elas precisam de que as sementes? Está aqui também. Marque um X nas sementes que podemos comer. De feijão, de amendoim, semente de abacate e arroz. X naquelas que a gente come. Tá?
Além das sementes, as plantas também podem ser reproduzidas através de quê? Como que eu falei ali que algumas plantas não produzem semente? Como que se reproduz? Então está aqui também, de mudas ou de flores. E qual é o título do texto acima? Muito bem, gente. Essa foram a nossa atividade de ciências da natureza da semana. Façam com bastante atenção, tá? E fiquem com Deus e até a próxima semana.